Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é a experiência quase morte. Acredito que muitos já ouviram falar desse tipo de experiência, mas para a gente iniciar, irmão, será que você poderia começar falando sobre esse mito de morte, né? Talvez possa colocar assim como um mito, porque não é verdade. A morte ela não existe. Então, antes da gente falar da experiência quase morte, você poderia falar um pouquinho sobre essa não existência da morte, como a gente enquanto encarnado vê. Nós acreditamos que Deus é fiel nos seus princípios. Então, toda a sua criação é para eternizar no processo de evolução. Então, Deus não cria nada para desaparecer. Não tem como pensar em morte. Mas a sociedade humana, ela foi educada, não é? Desse vida e morte. Não só pelos antigos, antes das religiões também, não é? Mas a religião, ela aproveitou mais isso ainda para fortalecer a questão da preservação da ideia de uma vida única, que morreu e acabou. Vai ficar para o dia que Deus dizer, levanta-te e a gente vai viver no mundo sagrado. O mundo sagrado, o paraíso, é nós que construímos a todos os instantes. Então, é uma visão distorcida da realidade. Entende? Entendo. E traz também, né, Tati, aquilo que ele sempre traz, vocês sempre trazem pra gente, de que nós somos espíritos vivendo a experiência carnal, e não o contrário, porque a gente acha que a gente é só isso aqui, né? Eu sou só Daisy, que estou aqui encarnada e pronto, e quando houver o desencarne, acabou. Isso que você traz, né, da visão de Deus para com todo tipo de criatura que ele faça, é justamente isso, porque qual o sentido de você criar algo para simplesmente desaparecer? Acho que se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente começa a ver que não tem muito sentido. Simplesmente viver uma vida, ter tantas relações, crescimentos ou não, né, enquanto espirituais, no final de tudo, simplesmente acabar e eu desapareço. Acho que não faz muito sentido. Mas nós temos que buscar entender a questão da evolução humana. As coisas vêm mudando, a ciência vem ajudando a descortinar muitas coisas que viviam, vamos dizer assim, no suposto conhecimento daqueles que procurava ocultar e muitas vezes mistificar aquilo que eles queriam para o seu próprio domínio, não é? O ser, quando ele parte num processo encarnatório, ele esquece tudo o que ele está vivendo no plano espiritual, porque ele vai ter uma nova etapa de manifestação. E isto ele vai incorporando as coisas da matéria. Incorpora o físico, incorpora a família carnal, incorpora os deveres que a sociedade obriga, não é? Vai para a escola, vai aprender tudo, e aquilo vai incorporando nele como se ele fosse tudo aquilo. Não é, aquilo é do momento. A única coisa que você é um espírito que carrega o corpo mental e o corpo emocional, que isso está dentro daquele contexto visto pela doutrina espírita como o perispírito. Então, quando você não tem esse conhecimento, esse entendimento e aceitação disso, o sofrimento é tamanho nesse trânsito, né, de encarna e desencarna, encarna e desencarna. Falando nisso, você poderia falar sobre o coma? Como é que acontece? Porque a gente sabe que o espírito não se desprende do corpo. Ele fica ali do lado do corpo, aí a pessoa vê, ouve, né? E ele não consegue ter acesso ao corpo. O porquê disso acontece? Por que a pessoa tem que passar por essa experiência? Bom, ele tem que passar pela experiência para aprender a desenvolver alguma coisa, se fortalecer, precisa se reafirmar no seu propósito encarnatório, né? E na sua crença maior da existência única e sempre da alma, não é? Do espírito. Mas existem infinidade de situações e de tipos de coma. Existe aquele coma induzido. Existe o coma que dura questão de segundos, de momentos, existe coma que dura anos. Então, cada situação, cada caso, cada momento, cada necessidade vai ser aplicado aquilo pelo próprio indivíduo. Ou seja, quando ele tem esse trauma, o corpo físico dele está comprometido. Então, ele se afasta pelo processo de necessidade mesmo de afastamento para diminuir as frequências com que ele ocupa o corpo.
campo mental também diminui a frequência, tanto que o coma induzido é isso, aplicam remédios, colocam máquina para diminuir a frequência, para que o corpo possa ali se reabilitando dentro de uma frequência melhor, depois vai se restabelecendo. Então, é para isso que você pode começar a ter uma visão. Por que o indivíduo passa por um coma? Ele precisa aprender algo. Muitos que vêm através dessa experiência que volta, quando ele volta desse momento, dessa experiência, a vida dele é bem diferente. Ou pode ser que ele melhora ou piora. E muitos, em vez de melhorar, de dar mais valor à vida, ele se joga no mundo e acha que nada mais tem valor. Mas na maioria, o indivíduo começa a pensar mais, porque ele lembra de momentos que ele esteve fora do corpo, ouviu a família ali lamentando, médicos lutando para salvar a vida, né? E ele muitas vezes quer falar. Ele fala, mas não é ouvido, tanto que os paramédicos do plano espiritual procura evitar que esses encontros aconteçam ou perdure ali naquele momento. Pode atrapalhar o indivíduo. Então, esta questão de valorização da vida é importante, mas não querer que o indivíduo fique a todo custo. Tem que entender o processo da vida e deixar que tudo siga uma vontade maior, não é? Do indivíduo. E já que, né, Tati falou aí do coma, irmão, no caso de pessoas que ficam 10 anos, 15 anos em coma, como que se dá essa ligação espiritual? Porque, como você falou, né, não há esse desligamento total. E eu sei que vocês também já falaram aqui que o tempo no plano espiritual é diferente. Mas esse tempo enquanto encarnado aqui, né, é muito tempo, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Às vezes, né, tem casos de que a pessoa, ela retorna. Eu sei que, como você falou, não tem regra, né? Mas será que você podia trazer assim uma explicação para a gente entender melhor o porquê desse tempo? Que a gente se pergunta, né? Poxa, tantos anos, por que não desencarnou? Por que ainda está preso? Por que ainda está ligado ao corpo? É porque, na realidade, para o espírito, o corpo é uma prisão. Você não consegue se locomover, você não consegue viver sem tomar água, sem comer. Está dentro de um certo tipo de prisão que ele assumiu. Ele assumiu aquele compromisso, ele quer viver a experiência para evoluir, mas que não é fácil. A primeira coisa é que o organismo físico, mesmo ele alimentado pelas máquinas, ele vai perdendo a habilidade das funções, entendeu? Porque ele vai se alimentar através de sonda, de remédio, de soro, coisas líquidas, e os rins funcionam diferente, o intestino, tudo começa a ser diferente. Mantenha o corpo celular vivo para depois o indivíduo voltar a ter uma vida supostamente normal, é difícil, uma readaptação. Então, se o espírito ele está tranquilo, está no processo de coma, mas está tranquilo, mesmo que seja 10 anos em coma e depois ele viva alguns minutos quando volta do coma ou alguns anos, para ele faz uma grande diferença, que são etapas. Coma também é uma experiência valiosíssima para o espírito. Como nós falamos no começo, a valorização da sua missão como encarnado. Quando volta do coma, ele começa a valorizar mais a vida. Agora, ficou em coma tantos anos e agora ele volta do coma. Imagina, em 10 anos, quanto a sociedade avançou. Mesmo que o espírito esteja ali latente, não é? Esteja ouvindo, esteja percebendo as coisas que estão em volta, ele se isola muitas vezes do corpo ali, não consegue admitir que até ele não tem nem consciência de que ele está vivo. Ele tem mais consciência como se ele estivesse morto. Que a maior parte dos comas é porque o espírito cria um entrave no processo de volta. Porque ele está vivendo uma experiência tão leve e ele quer descobrir sem dor, o corpo está lá e ele não tem mais a dor. É uma série de coisas que ele acaba, não é, se segurando por lá. E tem as questões físicas também, orgânicas, que o espírito é orientado agora pelos mentores, né? Fica um pouco por aqui até que seu corpo reabilite. Então, ele diminui a frequência, tudo isso para ajudar no tratamento. Existem vários e vários casos. Mas, irmão, e aquela questão do túnel? A maioria das pessoas falam que passa por um túnel e vê como se fosse toda a imagem da vida e depois vai para algum lugar muito bonito. Na realidade, não vai para um lugar tão belo assim, não é? Não existe um lugar que tem um túnel. É dentro dele mesmo. Então, ele vai navegar dentro dele mesmo.
É porque muitas coisas estão registradas no seu campo mental e quando você passa por esse túnel, elas são reveladas. Muitas experiências que você viveu como encarnado. Isso até é o medo da morte que as pessoas têm muito, é medo desse túnel. Não é o que tem de lá do túnel. Então, se a pessoa viveu uma vida desregrada, uma vida complicada, esse túnel está cheio de imagens que são uma verdadeira tortura. E se ela viveu uma vida equilibrada, uma vida satisfatória, esse túnel vai ter imagens boas de pessoas, de vivências que ele viveu como criança, como jovem. Então, esse túnel é que a pessoa, quando entra no processo de coma, ela entra por esse túnel e lá vem recheado com aqueles que são afins. Mas tem também aquelas pessoas que relatam experiências que não estão ligadas a pessoas que ela tem convívio assim, enquanto encarnada, né? Ela retorna dessa experiência de quase morte com diversos relatos. E aí muita gente fala que foi alucinações por conta dos remédios e tudo mais. Mas não, ela pode realmente ter vivido aquelas experiências, Ela viveu, não é? encontrou com pessoas, pode ser não dessa encarnação, mas de outras. Sim. Quando você está de bem com a vida, você não cria imagem dentro da sua... Mesmo você não ter vivenciado, você imagina um lugar, um pôr do sol, né, uns lugares maravilhosos que te traz uma sensação de plenitude, de liberdade, de paz. Nesses momentos, as pessoas que estão em coma, elas, por esse túnel, elas vão dentro desses espaços que vêm a confortar. Então, ele vai encontrar com pessoas. E o incrível é que muitas vezes essas pessoas estão encarnadas e que se desdobram para ir lá auxiliar. Então, irmão, para encerrar, você poderia, né, dar suas considerações finais e tentar também desmistificar essa visão que as pessoas têm dessa experiência de quase morte. O espírito é livre e essa sensação de liberdade que as pessoas experimentam no momento de coma, você estando tranquilo, você pode viver essas experiências todos os dias quando você dorme. Viver experiências fantásticas. Então não precisa esperar ter um acidente ou qualquer situação que vai lhe obrigar a ter esse coma. As experiências fora do corpo são maravilhosas, mas precisa que você esteja bem no corpo, esteja de bem com a vida. Por isso que nós falamos, não se preocupe com nada, porque a vida vai seguir seu curso independente de você querer ou não. Procure se adequar ao seu estilo de vida, não só físico, mas também espiritual. Alimente as suas crenças, sobretudo montado numa realidade eterna, sem os limites dessa vida carnal ou espiritual. Entendeu? Porque tudo se mistura, tudo está vivendo, tudo está caminhando para a ascensão. Então, aproveite o que você está vivendo agora. Faça seu relaxamento antes de dormir, sabe? Faça sua respiração, não é? Busca aliviar as tensões do dia. Acalme-se para que você possa se projetar e viver, entrar nesse túnel mágico de sua consciência de forma tranquila, ter boas lembranças e trazer toda essa sutileza que é o espírito para o seu dia a dia, para lidar com os desafios do dia a dia, tá bem? Então, entenda que você é imortal e que o melhor momento de sua vida é agora. Paz.